Atingir o peso ideal, nem que isso seja doentio. É como no caso de Ellen, interpretada por Lily Collins, no filme que em português ganhou o título de O Mínimo para Viver. Depois de sofrer silenciosamente com todos os problemas que a anorexia traz, a protagonista da história vai para uma clínica e é tratada por um médico vivido por Keanu Reeves. A anorexia está entre os principais transtornos alimentares, assim como a bulimia. Você conhece alguém com algum desses distúrbios? Uma conhecida minha tava anorexia, né? Ela, tipo assim, tudo que ela comia, ela colocava para fora. Ela começou a fazer o tratamento e até que deu uma melhorada. Os transtornos surgem quando a relação dos pacientes com a alimentação não é normal. Essas mudanças de comportamento acontecem de forma gradual ou súbita, de uma hora para outra, e atingem especialmente as mulheres jovens, mas também podem afetar os homens. Nos distúrbios de anorexia, a proporção é de 1 para 4. Na bulimia, a incidência entre os homens é menor, 1 em cada 5 casos. Esta médica psiquiatra diz que o mecanismo compensatório é comum às duas doenças. Acredito que essa ansiedade que muitos dizem diz respeito a esses episódios de compulsão alimentar, que é essa necessidade de comer de uma forma desordenada, descontrolada, para buscar uma sensação de alívio, né? E isso é seguido de sentimentos muito ruins, de muita culpa e de compensação através de purgação. Já o portador de anorexia nervosa recusa a comida apesar de sentir muita fome. O que difere a anorexia da bulimia é que na anorexia a pessoa ela não tem episódios de compulsão alimentar. Então ela restringe tanto a alimentação e se utiliza tanto desses outros métodos compensatórios que ela tem uma desnutrição. A consequência da doença é um baixo peso corporal ou uma perda significativa de peso. Os distúrbios têm origem nos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade, entre outras causas. Então, esse fator sociocultural tem um impacto muito grande no desenvolvimento de um transtorno alimentar. A gente vive numa sociedade que valoriza bastante o corpo, os atributos físicos, e a magreza é bastante valorizada, né? Hoje em dia, com as mídias sociais, também existe uma comparação muito grande que a gente faz com as pessoas através das fotos, e isso, sem dúvida, gera um desconforto, né, que alimenta o transtorno alimentar. O paciente tem de ser submetido a tratamentos com mais de um especialista. Precisa-se de uma equipe multidisciplinar, composta no mínimo por um médico psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. Esse trio ele é essencial no tratamento dos transtornos alimentares. E a medicação ela é apenas uma parte do tratamento e nem sempre ela é utilizada. Então, a parte genética, biológica, ela tem um impacto, mas nem sempre ela é tratada com a farmacologia. Na maior parte das vezes, são mudanças de comportamento, são desenvolvimento de outras habilidades que se dá mais no âmbito da psicologia do que da medicação em si. Esta endocrinologista e professora do curso de medicina da Universidade Positivo explica como é o enfrentamento para os casos em que o quadro se agrava. Principalmente identificando as alterações hormonais que acontecem decorrentes do próprio transtorno ou que podem estar piorando ou precipitando o transtorno. Então, às vezes, disfunções de tireoide ou mesmo disfunções do metabolismo que podem estar alterando o comportamento alimentar daquele paciente, ou, como eu disse, nas consequências já tanto da anorexia como da bulimia. A gente tem as consequências desses pacientes. Essas doenças silenciosas costumam deixar sinais e é muito importante que a família apoie o paciente na busca pelo tratamento antes que seja tarde demais. Quanto mais precoce a abordagem se iniciar, melhores são os resultados. Então, como que a gente vai proceder, né? Você identificou, você suspeitou, por exemplo, um amigo, avisa a mãe, avisa o pai que o amigo está com um comportamento diferente, ou que se preocupou com o colega, né? A família leva ao médico
ao nutricionista, ao endocrinologista, ou ao psiquiatra, ou mesmo ao psicólogo. São todos profissionais que têm capacidade para fazer essa avaliação e até encaminhar o paciente para uma avaliação melhor, ou esse cuidado multidisciplinar que a gente tem que fazer com o paciente.